E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, é muito prazer, meu nome é Suelen e aqui eu compartilho sobre virtudes, hábitos, desenvolvimento, enfim, é um prazer ter você por aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para o nosso desenvolvimento, digamos assim, mas que também vai estar alinhado com absolutamente todas as coisas daqui pra frente. Com os nossos hábitos, com as nossas virtudes, com aquilo que a gente realmente acredita ser importante para nós. E não ligue se eu estiver olhando para baixo, eu estou colocando aqui rapidinho a minha colinha no computador, porque afinal esse vídeo simplesmente começou assim, eu não ia gravar, mas porém, todavia, existe algo que me move nesses vídeos no canal, de trazer esses conteúdos para vocês, que tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, que é com o fato de que gravar para vocês, sentar aqui, produzir conteúdo para vocês, me satisfaz de uma forma diferente de outras coisas que eu faço. Então, vamos pro canal. Aliás, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa aqui, né, o seu joinha, compartilha esse vídeo e vamos para o conteúdo de hoje. Bom, o conteúdo de hoje, na verdade, é um vídeo para a gente conversar um pouco sobre por que a gente faz o que a gente faz, mas de uma forma um pouco diferente, tá? Na última vez que nós falamos sobre este assunto foi num vídeo sobre como lidar com a nossa voz crítica, né? Com essa consciência crítica que a gente tem na nossa cabeça, por que ela existe e como que a gente pode usar ela para melhorar. Então, a ideia é que a gente fale hoje sobre por que ela tá ali e como que eu uso ela para melhorar. O que eu preciso fazer para que essa consciência crítica que eu tenho seja para uma melhora. Mas, atenção, tem algumas coisas que eu tenho lido ultimamente, principalmente em Provérbios. Inclusive, se você é novo por aqui e nunca ouviu isso, eu já te dou uma dica. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Ah, mas eu não sou crente, não sou cristão, nem sei o que é isso. Vai lá, pega uma Bíblia, você pode instalar um aplicativo, entrar no computador, enfim, e ler um capítulo de Provérbios por dia. Sério, ele literalmente é um livro para falar sobre a sabedoria, sobre como você levar uma vida de... Como que eu posso explicar isso para quem nunca leu? Porque isso é complexo, é complicado. Ao mesmo tempo que Provérbios faz com que a sua vida fique muito mais fácil, te confronta muito. Por quê? Porque mostra que nós erramos por falta de conhecimento, por falta de bom senso, por falta de equilíbrio. E muitas das coisas que nós vamos falar aqui hoje já estão lá. Então não se preocupe. Se você nunca leu Provérbios, vai lá ler. E por que eu digo não se preocupe? Porque este conhecimento que nós temos agora, né, que a psicologia positiva e outras psicologias dizem, sempre esteve... Calma, aqui deixa eu mostrar o que é. Todo mundo que está aqui no canal já viu isso daqui antes, que é a minha Bíblia, enfim. Já estava tudo aqui antes, gente. A maior parte das coisas que dizem agora são apenas pensamentos, eu não diria nem refinados, mas eles deram nome a coisas que já existiam, que já estavam ali o tempo todo. Inclusive, Provérbios. Leia. Você vai gostar, eu garanto. Enfim. Uma das coisas que eu tenho lido e que eu tenho aprendido é que, primeiro, você precisa buscar conhecimento. Ok, a gente já falou sobre isso, tem um vídeo no canal só sobre isso, vai estar aqui no card, você vai poder ler. Mas, quando você busca conhecimento, você demonstra amor por si próprio. Mas não é só buscar conhecimento, você precisa colocar esse conhecimento em prática. Você precisa refinar esse conhecimento para ele se tornar bom senso, para ele se tornar... para que você tenha equilíbrio, para que você consiga contornar situações da sua vida que são problemas muito simples de você resolver. Porém, você tem essa dificuldade, esse problema por não saber como, ou por não querer, ou por não ter experiência o suficiente, ou conhecimento o suficiente, ou sabedoria o suficiente para simplesmente, muitas vezes,
ignorar alguma coisa, ou passar por cima de alguma coisa, ou simplesmente calar na hora que você tem que calar, falar na hora que você tem que falar, porque às vezes a gente tem que falar e a gente não fala. Tem horas que a gente tem que calar e a gente não cala. Tem momentos que a gente só quer falar alguma coisa pra expor a nossa opinião, como se a nossa opinião fosse válida. Mas, por mais que a sua opinião seja válida, por mais que você esteja certo sobre aquela situação, por mais que você esteja com a razão, ninguém quer saber sua opinião. Esse é o ponto. Às vezes a gente olha e fala assim, mas é porque eu sei das coisas, é porque eu entendi, é porque minha opinião não era só uma opinião, era um fato, era uma certeza, eu estava certo. Mas ninguém queria saber. E aí às vezes a gente pega isso, a gente vai indo com essas migalhas, assim, como que eu posso explicar isso? Porque Provérbios deixa isso muito claro, então vai lá ler. Mas muitas vezes a gente quer levar isso pra frente, a gente quer transparecer alguma coisa, a gente quer que as pessoas vejam alguma coisa que elas não precisam ver, que você não precisa reafirmar, que você não precisa dizer. Se a pessoa não está pedindo a sua opinião sobre alguma coisa, não dê. Se você até tem liberdade de falar com aquela pessoa, aconteceu alguma coisa, ela tá ali, sei lá, eu vou dar um exemplo básico, simples. Ela tá lá com um pedacinho de feijão no dente. Cara, é uma coisa que, tipo assim, se você chegar pra pessoa e falar, olha, você tá com um pedaço de feijão no dente, ela vai ficar sem graça. Mas ela vai te agradecer, porque imagina que ela tá falando lá com um monte de gente, aquele feijão ali, chega, cara, seja discreto. Olha aí o bom senso. Olha aí a necessidade do bom senso, do equilíbrio, do saber falar, o momento certo de falar, quando falar, por que falar. Seja discreto. Chega na pessoa e fala assim, olha, você tá com uma sujeirinha no seu dente. Ok? Né? Agora, é uma outra coisa, tipo, que não tem como a pessoa resolver naquela hora, que ela não vai resolver em 5 minutos. Não é como se a roupa dela ali tivesse torta, alguma coisa do tipo, que desse pra ela resolver. E aí você quer ir falar pra ela, você quer ir expor a sua opinião pra ela. Ela quer a sua opinião? Porque se ela não quiser a sua opinião, você não vai sair mais sábio ou inteligente da conversa. Ela não vai te considerar dessa forma. Provavelmente ela vai te considerar inconveniente. E às vezes a gente acha que, mas porque eu sei, porque é melhor, porque eu quero falar, porque não. Segura. Seja equilibrado, tenha bom senso. É uma coisa que eu tenho pegado pra mim, que tipo, toda vez que eu vou falar alguma coisa agora, eu literalmente penso antes de falar. E por que eu penso antes de falar? E aí a gente vai realmente entrar no assunto agora, tá? Que é, existe uma forma melhor e pior de dizer as coisas. Existe a necessidade ou a falta dela. Então, quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho que pesar, eu tenho que medir. Vale a pena eu falar isso? É necessário eu falar isso? Alguém vai sair melhor depois de eu falar isso? Eu vou magoar alguém quando eu falar isso? Se a resposta for sim, é melhor eu ficar quieto. Agora, essa situação exige meu posicionamento? Alguém falou alguma coisa que eu não gosto, que realmente tem a ver comigo e que eu não concordo. A pessoa chegou e foi fazer uma piada comigo. Corta na hora. Eu corto. Por quê? Porque se eu não cortar naquele momento, a pessoa vai persistir na brincadeira. Eu vou persistir fingindo que gosto. Vai chegar um momento que eu vou me cansar, eu vou me encher da situação. E aquela pessoa, ela ficou falando o que ela queria durante muito tempo e de repente ela vai ouvir algo que ela realmente não gostaria de ouvir. Por quê? Porque eu não cortei a hora que eu precisava cortar. E às vezes você reagir não, tá? Você agir desta forma de se posicionar, falar, olha, eu gosto disso, olha, eu não gosto disso, preserva você, a sua saúde mental e preserva a outra pessoa. Então, chega na pessoa, se posiciona, não precisa ser rude, não precisa ser grosso, fala o que você precisa falar, não tenha meias palavras com a pessoa, assim, sabe o que é que assim, não, fala direito, fala de forma séria, mas tenha bom senso na hora de falar, você não precisa magoar a outra pessoa, você tem que medir as suas palavras.
mas se eu medir as minhas palavras, eu vou estar sendo falso? Não, quando a pessoa começa com esse tipo de discurso, eu já fico preocupada, porque eu falo assim, cara, se tudo que você for falar, você não medir, porque você vai achar que vai estar sendo falso, na verdade, o problema não é que você é ou não falso, é que você é sem noção. É como aquela pessoa que fala assim, mas eu não falo com fulano porque eu não quero ser falsa. Não, isso não é que... A questão não é que você é falsa, é que você é mal educado. Deixa eu me segurar aqui porque eu já falei demais, né? Agora tá na minha vez de ter bom senso e equilíbrio, vamos lá. E sim, existe este padrão de jeito melhor ou pior de fazer as coisas. E isso não é só em relação ao nosso... Aqui, agora que nós estamos falando sobre isso, sobre provérbios, estamos juntando as coisas, não é só sobre o nosso comportamento, mas sobre as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Existe um padrão de melhor e de pior. Se você não faz um julgamento do que é melhor ou pior para cada situação, você necessariamente já está fazendo algo errado, porque este padrão não é ilusório. Digamos que você vai fazer um trabalho da empresa ou um trabalho para a faculdade. Existe um padrão. Existe um modelo que você está ali seguindo que vai fazer com que o seu trabalho seja melhor ou pior. Existe. Esse padrão não é ilusório. Ele não é subjetivo, não é coisa da nossa cabeça. Ele existe. E se você está decidindo por algo, se você está decidindo por fazer uma coisa e não outra, você precisa fazer este julgamento. Por quê? Porque se eu estou decidindo por uma coisa, mas eu julgo que ela é pior, por que raios eu faria ela? Se eu estou entrando, digamos assim, eu vou voltar para a questão do trabalho porque eu acho que fica mais fácil da gente pensar. Mas se eu vou fazer um trabalho e uma coisa que eu vou entregar, outras pessoas vão ter acesso àquilo. Não é uma coisa que eu estou fazendo pra mim, não é um hobby, é um trabalho. Eu estou fazendo aquele trabalho e eu decido fazer ele da pior forma possível. Por que raios eu comecei? Não tem necessidade de eu escolher pela pior forma de fazer. Mas é que é a pior forma de fazer, a forma mais difícil, a forma mais... E qual vai ser o resultado disso? Porque a partir do momento que eu começo a escolher fazer as coisas, fazer as piores escolhas, eu estou construindo um sistema, um processo onde tudo está convergindo para o erro. Absolutamente tudo está convergindo para dar errado. Então, por que eu começo? E uma outra coisa é que esse julgamento de melhor e pior, ele é uma pré-condição para a ação. Pré-condição para a ação. Por quê? Porque quando eu vou iniciar alguma coisa, e eu percebo isso, gente, é uma coisa assim, automática. Mas que quando eu li, eu pensei, putz, eu faço isso quando eu vou escrever. Por quê? Porque quando eu vou começar a escrever, eu penso, qual cor vai ficar mais bonita? Qual letra eu uso aqui? Será que eu escrevo com letra de mão ou letra de forma? Será que eu começo nessa linha ou naquela ali? Eu vou escrever em uma folha sulfite, eu vou começar aqui desse ponto. Nossa, mas se eu continuar escrevendo assim, vai ficar torto. É uma pré-condição para você começar, porque quando você vai começar, o seu cérebro automaticamente começa a pensar em diversas formas para que você realize aquilo. E aí, quando você vai realizar aquilo, você começa a pensar qual seria o melhor jeito. Como que eu faria isso de uma forma esperta? Como eu faria isso de uma forma esperta, mas que me dá um bom resultado? E aí a gente vai entrar em um outro ponto, que é, quando esse resultado chegar, qual vai ser a sensação que eu vou ter? Por quê? Porque essa ação, esse ato de escolher entre o melhor e o pior, ele vai resultar em alguma coisa, certo? E aí, este resultado, ele vai te trazer satisfação ou não em relação àquilo. Então, digamos que você fez, né? Você realizou aquela atividade e aí chegou a hora do resultado. Você foi super bem. Eu bati na câmera, desculpa. Você foi super bem.
qual é o sentimento? Você fica feliz, você se sente satisfeito pelo seu trabalho, mas você fez um trabalho meia boca e o resultado também não foi bom, porque afinal, se você faz um trabalho meia boca, toda a régua, tudo, digamos que você foi fazer um trabalho na faculdade, se você fez um trabalho meia boca, para você tirar uma nota razoável, significa que, tipo assim, a régua foi péssima, significa que as outras notas têm que ter sido muito ruins, os outros têm que ter feito trabalhos muito piores do que o seu, para o seu ainda ser, para o seu ser considerado satisfatório. Então, a régua está bem baixa, o nível está bem baixo. Eu estou usando esse exemplo porque eu acho que fica mais fácil de você entender, mas assim, na sua vida, quando você vai se relacionar com pessoas, vai se relacionar em outros ambientes, por exemplo, você não pode ficar procurando ambientes abaixo. A sua régua não tem que ser uma régua muito abaixo do imaginado, muito abaixo do padrão. Não, a sua régua tem que ser acima. Aí você fala assim, não, mas se a minha régua é muito acima, e olha só, se a minha régua é muito acima, se eu estou entrando em um ambiente, eu estou em um ambiente hoje onde, ok, a situação para mim está ali na média. Mas se eu passar um pouco à frente, eu não vou ser mais uma pessoa na média. Porque vão ter pessoas que vão estar muito melhores do que eu. Vamos voltar para a analogia do trabalho. Você hoje entregou um trabalho e você tirou 7. Ok, é uma nota ok. Ah, mas na sua sala, a galera não costuma ser muito aplicada, elas levam as coisas de forma relaxada, né? O pessoal não quer fazer um trabalho bom. Faz um trabalho ali, mais ou menos, tira uma nota 5, 6, para eles está bom. Ok, então você é uma nota 7. Significa que tem pessoas lá que são muito mais dedicadas do que você, e ok. Mas você é um 7. Aí você está indo para um ambiente onde as pessoas são realmente dedicadas. E eu passei por isso. Gente, nossa, foi assim, um choque. Porque você sai de uma situação, vou contar isso aqui, no meu 7º ano, todas as minhas notas eram tipo assim, 9, 9,5, 10, eu não tinha um 8. Porque o pessoal na sala já não levava as coisas muito a sério, e eu levava bastante a sério, então era uma nota ok. Fui pro 8º ano, mudei de escola, fui para uma escola onde o conteúdo era muito mais difícil, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca tinha sonhado, ou que os professores nem chegaram a passar, os alunos já tinham visto, tipo, desde o 6º ano. E eu fiquei assim, onde eu tô? Por que raios eu vim parar aqui? Que absurdo. E aí, a régua subiu muito. Porque eu saí de um 10... E aí eu cheguei numa escola onde o meu 10 não significava nada. E aí, como que você faz? Aí agora, este é o ponto onde você tem que descobrir qual que é o melhor caminho. Como que você faz para subir a régua? Porque agora, veja bem, poxa, Suelen, que dó, agora você vai ter que estudar o dobro, se você já estudava muito, agora você tem que estudar muito mais. Sim. Por quê? Porque a régua aumentou. Se a régua aumentou, eu tenho que melhorar. E se eu melhorar, eu não vou mais ser a média que eu estava sendo antes. Se eu melhorar, se eu chegar em um ambiente onde as coisas realmente tendem a ser melhores, eu vou subir a minha régua. Porque apesar de você estar sendo ali nivelado pelo ambiente, aquele nível que você está, a partir do momento que você chega em um ambiente onde a régua aumenta, então vamos lá, saí de um lugar onde o meu 10 era um 10, e fui para um lugar onde o meu 10 era um 5. A partir do momento que eu chego num ambiente onde o meu 10 vale um 5, eu tenho que correr muito atrás para o meu 10 voltar a valer um 10 de novo. Só que a partir do momento que eu corro atrás para que o meu 10 vire um 10 de novo, cara, eu estou melhorando, eu estou sendo muito melhor. Eu estou me saindo melhor do que eu estava saindo antes. E não é mais sobre quem está ali, quais são as pessoas que estão juntas ali, que vão compor essa média. Não é sobre elas, é sobre mim. Porque elas vão continuar fazendo a parte delas. Para que aquele nível esteja tão alto, significa que aquelas pessoas são extremamente dedicadas. E o que eu estou fazendo? Eu preciso ser extremamente dedicada. Porque agora é a minha vez de aumentar a régua. É a minha vez de ir para cima. E foi difícil pacas. Gente, era uma situação assim que eu nem consegui explicar. O meu pai que eu diga, porque o meu pai chegava tarde do trabalho, ficava à noite comigo estudando,
ia dormir, tipo, super tarde. Eu também, no outro dia de manhã ele ia trabalhar, eu ia pra escola e, ó, não tinha descanso. A minha mãe, coitada, acho que ela perdeu as contas de quantas vezes ela ficava: Suelen vai comer, Suelen não sei o que, Suelen vai dormir, Suelen você precisa descansar. Até hoje, assim, nada mudou. Mas eles viram e eles participaram, eles estiveram comigo nessa mudança, nessa corrida. Então também escolha bem quem vai estar junto com você nessa corrida, nessa mudança, porque essas pessoas, elas têm o poder de te ajudarem, te animarem, te levarem mais à frente, de falar pra você: olha, é difícil, mas você consegue, você dá conta. E também de falar: não, fica aí do jeito que tá. Pra quê? Do jeito que tá bom. Então, toma cuidado. Os ambientes e as pessoas que estão à sua volta, elas moldam você. Tenha cuidado de estar com pessoas que realmente querem correr atrás.